Boa tarde, pessoal. Meu nome é Milson e eu estou a gravar essa videoaula para a matéria de teoria de grafos. É um exercício que o professor passou para a gente. E então eu vou falar do algoritmo Roberts e Flores. Na matéria de teoria de grafos, existe uma classe de grafos, ou então alguns tipos de grafos que têm uma característica muito peculiar, que chamam-se grafos hamiltonianos. Então, esses algoritmos Roberts e Flores atuam sobre esses grafos hamiltonianos. Então, vamos tentar entender mais ou menos o que é um grafo hamiltoniano. Para que um grafo seja considerado hamiltoniano, primeiro ele deve ser conexo. E depois, ele deve ter um ciclo que inclua cada um dos vértices do grafo. Esse ciclo hamiltoniano é um caminho que permite passar por todos os vértices do grafo sem repetir nenhum. Ou seja, passar por todos uma única vez e retornar à origem. Nesse vídeo, o nosso foco vai ser descobrir quando é que um grafo é realmente hamiltoniano através do algoritmo Roberts e Flores. Mas antes, porém, eu vou passar aqui alguns exemplos, tipo que esse primeiro exemplo aqui, esse é um grafo, e a gente vai tentar ver de cara assim, através do olho, né? Tentar encontrar o ciclo hamiltoniano nesse grafo. Então, vou clicar aqui para pegar a seta. Aí eu vou começar pelo vértice 1. O vértice 1 tem uma relação com o vértice 2. Também tem uma relação com o vértice 5 e o vértice 4, mas eu vou para o vértice 2. O vértice 2 só tem relação com o vértice 5 e o vértice 3. Eu vou para o vértice 3. Do vértice 3 eu vou para o vértice 4. E do vértice 4 eu vou para o vértice 5. Do vértice 5 eu vou para o vértice 1. E então eu acabei por retornar à origem, né? Porque eu comecei do vértice 1. E então isso aqui é considerado um ciclo hamiltoniano. Então foi encontrado um ciclo hamiltoniano. E esse ciclo pode ser representado, né, como vértice 1, que foi a nossa origem. Do vértice 1 a gente foi para o vértice 2. Do vértice 2 a gente foi para o vértice 3. Do vértice 3 a gente foi para o vértice 4. Do vértice 4 a gente foi para o vértice 5. E a gente retornou à origem. Então, podemos ver claramente que esse grafo aqui respeitou a definição, ou então o conceito de grafo hamiltoniano e, consequentemente, de um ciclo hamiltoniano, que foi passar por todos os vértices e retornar à origem. É de salientar também que um grafo nem sempre ele tem apenas um único ciclo, porém, além desse ciclo que a gente encontrou, a gente pode encontrar outros ciclos. Eu vou apagar aqui esses caminhos que eu tracei. Beleza, apaguei os caminhos todos. Vou apagar aqui os passo a passo. E vou tentar explorar um outro caminho partindo do vértice 3. Do vértice 3 vou para o vértice 4. Do vértice 4 tem uma relação com o vértice 1 e com o vértice 5, mas eu vou para o vértice 5. Tenho mais probabilidade de encontrar o caminho vindo por aqui. Do vértice 5 vou para o vértice 1. Do vértice 1 vou para o vértice 2. E do vértice 2 eu regresso até a minha origem, que é o vértice 3, da onde eu parti. Então mais um outro ciclo hamiltoniano foi encontrado. O vértice 3, que foi a origem. Depois foi o vértice 4, vértice 5, vértice 1, vértice 2 e vértice 3, que é a origem, onde a gente regressou. Então é isso aí, a gente encontrou um ciclo hamiltoniano neste grafo, dois ciclos na verdade, a gente encontrou dois ciclos hamiltonianos nesse grafo, então esse grafo foi considerado hamiltoniano. Porém, a gente não usou o algoritmo Roberts e Flores. Esse grafo é diferente aos dois grafos anteriores. Vemos que esse grafo agora é dirigido.
Portanto, chega a ser um pouco mais complexo dizer de cara, através dos olhos, que existe um ciclo hamiltoniano ou não. Então, a gente vai ter que aplicar o algoritmo Roberts-Flores para então descobrir os possíveis ciclos hamiltonianos que existem neste grafo. O algoritmo Roberts-Flores. A ideia do algoritmo é, a partir de um vértice inicial, determinar um caminho, se possível, que leva até o próximo vértice. Se um vértice viável é encontrado, a busca reinicia a partir deste vértice. Se não, realiza uma operação de backtracking na tentativa de encontrar um caminho possível. Backtracking não é nada mais, nada menos do que voltar. É um retrocesso que a gente faz. A busca é encerrada quando todos os possíveis caminhos forem explorados. A gente vai tentar encontrar qual o menor caminho passando por todos os vértices do grafo abaixo uma única vez e retornar à origem. Nesse caso, a origem vai ser o vértice 1. Então, a gente vai ter que tentar passar por todos esses vértices que estão aqui e retornar ao vértice 1. A primeira coisa a se fazer é traçar essa matriz de adjacência, onde vai estar representada em todos os vértices por coluna, e nessas colunas, então, por cada linha, vai estar representada a relação que um determinado vértice tem com os outros. Por exemplo, na primeira coluna, que representa o vértice 1, é visível que o vértice 1 tem uma relação de adjacência com o vértice 2 e está representado aqui. Na segunda coluna, o vértice 2, é visível que o vértice 2 tem uma relação com o vértice 3 e com o vértice 5 e também está representado. E assim por diante. Bom, agora eu vou aplicar aqui o algoritmo de Roberts e Flores. Já não tenho aqui o grafo na tela, mas tenho aqui a matriz de adjacência que representa o grafo, né? E então eu vou começar a aplicar o algoritmo. Bom, primeiramente a gente tem uma variável, né? Essa variável será uma lista S. Uma lista que vai salvar todos os vértices que já foram explorados. E no caso a gente vai começar com o vértice 1. Porque é o nosso vértice de origem. Na medida que a gente vai adicionar um vértice à lista, esse vértice também deve ser um nó da nossa árvore. A raiz dessa árvore é o vértice 1, que no caso é a origem. E então vamos começar. Do vértice 1 nós temos adjacência com o vértice 2. Então vamos adicionar o vértice 2 na nossa lista. Adicionamos o vértice 2 em S. Logo vamos ter V1, V2. Consequentemente também adicionamos na nossa árvore como um filho. V2. Agora estamos na coluna do V2. Quais são os vértices adjacentes ao V2? V3 e o V5. Seguindo uma ordem crescente. V2, V3. Também vamos adicionar. No caso, o V3 como filho do V2. Agora vamos para a coluna do V3. No V3, quem tem relação é o V1 e o V4. Vamos adicionar primeiro o V1. Mas aqui vejamos que o V1 já está na lista. O V1 já está na lista e acontece que a gente ainda não explorou todos os vértices. Então aqui tem um ciclo, mas esse ciclo não pode ser considerado porque a gente ainda não passou por todos os vértices. Então o que é que nós temos que fazer? Backtracking. Que é o backtracking, que eu disse que é um retrocesso. Então, a gente vai ter o vértice, a lista, conforme ela estava anteriormente, eliminando o vértice 1. E o backtracking também deve ser representado na árvore, porém, de uma forma diferente. A gente tem que sinalizar, por exemplo, de uma cor diferente, né? Vermelho aqui.
no vértice 1, porque o vértice 1 já se encontra, ele é a raiz, e então ele não pode ser adicionado sem que a gente visite todos os outros vértices. Então a gente está de volta novamente ao vértice, à coluna do vértice 3, e vamos explorar outro vértice adjacente, que nesse caso é o vértice 4. Vamos criar um outro filho. Vamos copiar aqui, adicionar na árvore, vamos adicionar o vértice 4 e também vamos adicionar a nossa lista. E de seguida a gente vai para o vértice 4. Para a coluna do vértice 4 e vamos encontrar V3. Vamos adicionar V3. V3 deve ser vermelho porque V3 já se encontra na lista. Está aqui. E novamente ele apareceu aqui, a relação de adjacência da coluna V4. E como a gente ainda não visitou todos os vértices, ele não pode ser adicionado. Então, mais um backtracking. Eu vou colocar só um back. Por isso que ele está pintado a vermelho. Novamente a gente volta a V4 e vamos explorar o vértice seguinte, que no caso é o V6, e vamos representar então o V6 como um nó. V6 então está representado. E agora nós vamos para a coluna do V6 e explorar esses vértices que são adjacentes ao V6. Mas acontece que aqui o espaço da tela ficou bem restrito, bem pequeno, e isso não vai dar muito certo. Eu vou tentar ajeitar aqui. Na verdade eu vou apagar esses vértices, esses nós aqui. Vou apagar esses nós. E a gente está no V6. Então o V6 tem uma relação com V1. Foi adicionado. E aqui também na lista a gente nunca deve esquecer de adicionar. Temos que adicionar na lista e na árvore. V1. Mas acontece que V1 já foi adicionado e é o primeiro vértice. Então V1 não pode ser novamente adicionado sem que a gente visite todos os outros vértices. Vejamos que está faltando o vértice V5 e o V2. Então a gente vai fazer mais uma vez um backtracking. E vamos pintar aqui o V1 com a cor vermelha. Beleza. Deixa eu salvar aqui o programa. Então a gente volta novamente ao V6. Apagamos o back e apagamos o vértice 1. Vamos explorar o próximo vértice adjacente ao V6, que nesse caso é o V2. Vamos adicionar. V2. Acontece que V2 também já está na lista. Que a gente tem que fazer um backtracking e pintar ele de cor vermelho para representar. Fazendo um backtracking, a gente vai voltar à lista conforme ela era anteriormente e vamos ao próximo vértice adjacente ao V3. Ao V6, desculpa, o próximo vértice adjacente ao V6, nesse caso é o V3. Vamos adicionar o V3.
Tá ajeitando aqui, beleza. V3 aqui. Só que o V3 já está na lista e a gente ainda não percorreu todos os vértices. Então, vamos fazer mais uma vez um backtrack. E a gente vai ter a lista conforme ela era anteriormente. E vamos ter... podemos verificar que já na coluna do V6 já não tem nenhum outro vértice adjacente ao V6. O V1 a gente já passou e vimos que não podia porque ele já está na lista. O V2 idem, o V3 idem. Então aqui dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai desempilhar. Desempilhamos. Desempilha. E a gente vai ter... Vamos tirar o V6. Ficamos com isso. A gente vai para o vértice V4. E o vértice V4, a gente já explorou todas as possibilidades do V4. Fomos para o V3, fomos para o V6 e não encontramos saída. Então também vamos desempilhar o V4. Vamos voltar para o V3 e vai acontecer a mesma coisa. A gente também vai desempilhar o V3. Até voltarmos ao V2. Então... a gente está nessa coluna do V2. Acontece que a gente desempilhou o V3, então quer dizer que a gente já explorou o V3. Nos resta uma outra possibilidade, que é o V5. Então vamos para V5. Nesse caso, a gente voltou bem para o início da árvore, onde a gente tinha a raiz, no caso estava mais ou menos assim. Tínhamos a raiz, tínhamos o vértice 2. Aí tínhamos os filhos do vértice 2, que no caso um deles era o V3. E a gente voltou até aqui. Voltamos aqui no vértice 2. Este caminho V3 é esse primeiro. Portanto, a gente desempilhou e regressamos ao V2. E agora a gente vai para o outro caminho, que é o do V5. Então vamos representar aqui o V5. Já foi adicionado na lista. Beleza. V5 tem relação com V3. Vejamos que agora o V3 aqui já não está na lista. Ele estava outrora, porém ele foi desempilhado. Então ele foi adicionado novamente. V3. Beleza, agora estamos na coluna do V3. V3 tem relação com V1. Devemos adicionar aqui na lista. É muito importante para a gente não esquecer.
Aqui já está na árvore. V3 tem relação com V1. Mas acontece que V1 já está. Então a gente vai fazer um back. E vamos pintar aqui ele de uma outra cor. Fazendo um back, a gente volta novamente para o V3. Aqui é um outro caminho. Na verdade eu vou fazer ao contrário aqui para não causar problemas. Vou colocar o V1 aqui. Só copiar aqui e colar para facilitar, porque eu estou a usar o LibreOffice e ele é muito ruim, não é tipo o Office. A gente fez aqui um backtrack. E voltamos ao V1. Ao V3, desculpe. E então, no V3, a gente tem uma outra relação com o V4. Vamos adicionar. Também vamos adicionar na árvore. Nosso espaço já não permite. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aquela hora. Vou eliminar esses nós. E vou considerar o V4 a raiz. Aqui estamos no V4. O V4 tem relação com o V3. Que eu vou adicionar na lista aqui. Só que eu vou fazer um back. Porque o V3 já se encontra na lista. Então vou pintar o V3 de vermelho. Para dizer que ele não é um caminho válido. Fazendo um back, eu vou eliminar esses elementos da lista para facilitar também aqui. Fazendo um back, a gente vai continuar. Desculpa, eu acho que eu me confundi aqui. Deixa eu ver. V1, V2, V5, V3. Do V3 a gente foi para o V4. No V4 a gente foi para o V3. Fizemos um back. Deixa eu ver. V1, V2. Deixa eu anular aqui aquilo que eu apaguei. V1, V2, V5. Assim, faltou aqui o V3. V3, V4. No V4 a gente encontrou o V3, mas a gente teve que fazer um back. Vou eliminar aqui. No V4 a gente encontrou o V3, a gente fez um back porque o V3 já se encontra na lista. Então retornamos ao V4. Vamos apagar o V3. E o outro elemento adjacente ao V4 é o V6. Vamos representar o V6 na nossa lista. No V6 a gente tem o V1. Vamos adicionar o V1 na nossa árvore. V1.
E então, podemos verificar que temos todos os vértices do nosso grafo na lista. Nenhum vértice está repetido. E esse é um dos possíveis caminhos, ou então um dos possíveis ciclos hamiltoniano. Ainda seria possível encontrar outros ciclos, mas eu vou parar por aqui.